Eric's Groomer Race é realizado em parceria com Essência Pet, PTBU, For Pets, Omega Pet, JW Laços e Gravatas, Ruby Lavanderia Pet, Ingraf Digital e Sanhattan Pet Lifestyle. Hoje, os participantes terão que mostrar toda a criatividade, a habilidade e o coração. Em trios, vocês vão transformar 2 cães SRDs que estão aguardando por uma chance de adoção. Além de vocês demonstrarem toda a habilidade na tosa, vocês precisam exibir a capacidade de transformar esses cães em verdadeiras estrelas. Mas essa prova vai além de uma simples tosa, né, Paulo? Exatamente, e o desafio não para por aí. Vocês também terão que planejar e criar um Reels para as redes sociais com o objetivo de apoiar e incentivar as pessoas a adotarem e apoiarem instituições ONGs de resgate de animal. Lembre-se, a emoção e a conexão são fundamentais para tocar o coração das pessoas e incentivar a adoção dos animais. Vocês receberão um envelope preto. Dentro dele estão os nomes dos 2 cães com os quais vocês vão trabalhar. Agora, prestem atenção. 3 participantes receberão envelopes idênticos, ou seja, com os mesmos nomes de cães. A missão de vocês é encontrar as outras 2 pessoas que possuem os mesmos nomes. E assim, vocês formarão um trio. Só mais um detalhezinho. Quem tiver em seu papel a logo da PTBU será a pessoa a liderar a equipe. Pessoal, peguem os envelopes e podem abrir. O trio vencedor garante a vitória. E quem se destacar dentre os 3 receberá um prêmio especial da nossa patrocinadora oficial, da PTBU. Porém, para os que não se saírem tão bem assim, há o risco de se enfrentarem no mini challenge de eliminação, exceto uma pessoa. Exatamente, exceto a Quem é que tem imunidade? Maia com Y. Maia tem imunidade. E tem uma regra muito importante. Vocês terão que usar acessórios da PTBU nos seus trabalhos. Isso é importante, tá? Cristiane, tenho uma pergunta para você. Qual é a sua expectativa para a prova de hoje? São os melhores, porque eles já provaram isso, né? E se eles estão aqui é porque eles já são os vencedores, são pessoas capazes de dar o seu melhor aqui. Então, eu espero isso de vocês. E Carla, qual a dica que você pode dar para os nossos groomers fazerem o Reels mais emocionante? E também, qual é a sua expectativa? A minha expectativa é que vocês trabalhem com muito amor, que vocês nunca percam isso, independente se o animal é de raça ou não. Isso me emociona muito falar, porque o Eric, ele é um cara grandioso, ele é um cara assim sensacional. E mesmo tendo toda essa estrela que ele tem, ele jamais maltratou os nossos animais. Tanto que em 12 anos, ele é o único cara que eu indico. A gente já teve péssimas experiências
na grande maioria dos pet shops. E o Eric, é de olho fechado. Nós resgatamos um animal que ele é portador de esquizofrenia. E quando eu deixei ele no Eric, eu falei assim, Eric, tente, né? Mas eu acho que você não vai conseguir. Eu falei. Eu sou especialista em comportamento e eu não posso com ele. E eu falei assim, acho que o Eric não vai conseguir, mas ele precisa tomar um banho. E assim, 10 minutos depois, o bicho estava calmo, tranquilo e se deixou ser banhado e tosado. Então, eu acredito muito na capacidade do amor mesmo, de vocês se dedicarem e serem tão grandiosos quanto o Eric. Essa é a minha expectativa para vocês. Os animais que a gente trouxe, eles têm muito medo de serem tocados. E eu sempre falo que o toque ele tem que ser circular nesses animais para que eles entendam que a linguagem do amor ela é circular. Quem vencer o Eric's Groomer Race terceira temporada leva para casa um ano de PTBU e o prêmio de R$20 mil. Mostra tua doça e fama, mostra teu estilo e ganhe. Todos olhem pra mim, que todos torçam por mim. Mostra tua doça e fama, mostra teu estilo e ganhe. Todos olhem pra mim, que todos torçam por mim. Ai não, você não, o Groomer Race sou eu. Groomer Race, vai, Groomer Race, sou o melhor. Groomer Race, vai, Groomer Race, sou o melhor. Groomer Race, vai, Groomer Race, sou o melhor. Sou o melhor. Bom, só nos resta receber nossas queridas estrelas. Podem entrar nossos peludinhos SR10. Groomers, não se preocupem em fazer um Mega Reels, com cenas e tudo mais, até porque o nosso tempo é curto. Mas queremos ver um texto que será gravado, que tenha clareza e coesão na narrativa. Vamos olhar como vocês se organizam e se planejam para a execução do Reels. E o mais importante, gente, o impacto emocional, a capacidade do Reels gerar resposta emocional no público, incentivando aí a adoção dos cães e o apoio às ONGs de resgate animal. Groomers, temos um vídeo inspiração feito pelo Eric para auxiliar vocês. Você é a razão. Você melhor. Doçar é uma arte, nossos modelos são os pets. Em nossas mãos são anjos que temos que cuidar. Se você tem o talento, use-o com poder. Essa arte glamurosa, faça acontecer. Groomer Race, você é a razão.
vocês terão 1h30 minutos para realizar toda a prova, contando com a transformação dos cães de vocês, a criação e o planejamento do Reels. Aproveitem cada segundo, porque queremos ver o melhor que cada um pode oferecer, tanto para os cães quanto para o público. Preparem-se, groomers, que o talento brilhe e que a tosa da vitória seja sua. Muito obrigado pela tua presença, que maravilhosa, tudo maravilhoso, tudo que você contou pra gente, que dica incrível, que pessoa maravilhosa que você demonstra pra gente que você é. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre o Instituto Fica Comigo pra gente. Bom, nós somos uma ONG formal, nós nascemos há 12 anos atrás e a gente não escolhe, né? Eu acho que são chamados. Eu trabalhava com decoração de festas e eu estava me dirigindo ao local e vi alguém chutando um animal na rua, né? Nós paramos o carro, voltamos e era uma mulher esmagando um filhote no chão. E daí eu liguei para a pessoa dizendo que a gente ia atrasar, pegamos o cachorrinho, levamos ele para o veterinário. Isso era uma sexta-feira. Na outra sexta-feira eu fiquei sem vê-lo durante uma semana. Na outra sexta-feira o veterinário me ligou e disse assim: Carla, você precisa vir porque ele não está aguentando mais, ele vai morrer. E daí eu falei assim, puxa vida, a gente tira ele de uma situação ruim, leva ele para o veterinário e ele vai morrer? Como assim? E daí eu fiz uma oração e prometi que se ele sobrevivesse, eu ia dedicar minha vida a isso. E foi o que aconteceu. Ele sobreviveu, ficou comigo 19 anos e eu tô aqui. Muito linda a sua história, muito linda, nossa, linda demais. Com certeza você é uma inspiração para muita gente, né? Suas palavras foram muito lindas pro Eric também, né? Eu sei que ele ficou muito contente. E a galera de casa não sabe, você tá em Curitiba? Sim, estamos em Curitiba, mais precisamente no Jardim Botânico ali. Nós temos ao todo 225 cães e 68 gatos. Legal. Todos disponíveis para adoção. E como que funciona se o pessoal quiser adotar, se o pessoal quiser ajudar, o que eles precisam fazer? Nós precisamos muito de voluntários, né? Voluntários são bem-vindos todos os dias, todas as horas, de domingo a domingo. E para adotar, a gente só espera que as pessoas sejam responsáveis, né? E que eles façam parte da família. Quero te agradecer pela presença, agradecer, lembrando que os nossos animais aqui hoje, vários deles estão para adoção, então caso você que está assistindo se apaixonou por algum deles, entre em contato com a gente, tá bom? E, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço. E trabalho em grupo a gente tem, né? Todo mundo ali, um gosta um do outro. Todo mundo ali quer agradar um outro, deixar todo mundo se expressar, fazer o seu próprio trabalho, deixar a pessoa à vontade. Mas confesso que eu nunca trabalhei em grupo, sempre sozinho. Então para mim também foi um desafio. O Big Challenge para mim foi realmente uma surpresa, porque quando a gente, antes de iniciar, né, o programa, a gente imagina tudo. E a gente se prepara e nesse dia eu fiz desenho, eu pintei de tudo que eu faria, achando que seria uma prova individual. E quando chegou lá, foi uma surpresa bem grande, ainda mais que eu fui líder, né?
A Lúcia, na verdade, todo mundo fala assim, né, que ela é uma mãezona, e realmente, ela tem muito a ensinar pra gente, né? Principalmente assim, porque eu não tenho tantos anos de experiência, então ela tem muita coisa pra ensinar e é incrível, foi incrível trabalhar com ela, assim, a experiência surreal, sabe? De tudo que ela sabe, assim, que a gente não faz nem ideia às vezes, sabe? Duda é uma das minhas melhores amigas. Amiga de viagem, competição, a gente vai junto, volta junto. E a Lúcia, a gente sabe da carreira dela, né? Ela participou da 2ª temporada, então ela já conhecia as provas, ela já conhece o Eric, então ela conseguiu ajudar muito, né? Dando conselhos e dicas. Ah, faz isso, ah, faz aquilo, sabe? Então, olha, não tinha pessoas melhores para trabalhar do que elas. O cachorro, quando ele pega, você vai tocar nele, você tá muito ansioso, muito nervoso, você passa. Então os dois estavam muito nervosos, eles começaram os dois a mexer nesse cachorro. Eu mexi no outro, vira-latinha, que tinha o pelo mais duro. Então eu usei uma técnica de strip para não ter que passar a máquina nele, para soltar um pelo mais natural. E como eles não sabiam fazer, tive que eu fazer esse vira-lata. E conforme eles iam mexendo no outro, eu estava ficando muito agitado. Aí chegou um ponto que eu terminei o meu trabalho e falei, deixa que eu termine esse daqui. Tanto que eles não conseguiram mexer na cabeça. Eu botei a mão no cachorro, acalmei ele e fiz a cabeça. Então assim, eles têm uma questão muito de energia. E você tem que estar calmo para isso. Graças a Deus, nas competições, eu fico bem calma. Então, nessa hora, você consegue dar uma paz para o animal e conseguir trabalhar melhor. É difícil ser líder porque você meio que fica responsável pelo futuro dos competidores que estão ali com você. Se você não tem assim, uma liderança legal, de uma forma que tenha esse entrosamento legal, se você não consegue transmitir isso, pode ser que prejudique o competidor e todos que estão ali e acabe alguém tendo que sair por culpa sua. Então, para mim, isso foi um peso, assim. Eu fiquei, assim, muito aflita no começo, quando eu peguei o envelope que eu vi que eu era a líder, já comecei a pensar nisso. Falei, meu Deus do céu, eu tô com o futuro deles aqui na minha mão. La competición en equipo no me la esperaba, fue sorpresa. Más que por temas de gustos, fue el tema de la comunicación, del idioma, ya que ellos hablan portugués, yo falo español, entonces no se entendía mucho las ideas al principio, pero ya pasando el tiempo nos fuimos adecuando mejor uno al otro. Y como dije, no me lo esperaba, fue súper sorpresa y fue una buena experiencia para poder compartir y saber de los gustos de las demás competidoras. E o episódio de hoje é patrocinado pela Pitty Biju. Um episódio muito especial com os nossos SRDs. E para falar um pouquinho da Pitty Biju, a gente tem aqui a Cris. Cris, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite, gente. Cris, vamos começar falando pro pessoal de casa o que é a Pitty Biju? Porque nem todo mundo sabe, né? Conta pra gente. A Pitty Biju, ela surgiu em 2009, nós somos os pioneiros no mundo, que eu pesquisei muito, tá, para desenvolver o produto. E é uma bijuteria autocolante para pets, tá? Que legal. Obrigada. Ela surgiu realmente para atender uma necessidade de mercado que até então não se existia, que era poder enfeitar pets com pelagem curta, né? Que tem pelagem curta, que estão por algum processo, porém também atende os pets de qualquer tipo de pelagem longa também, né? E foi um acessório desenvolvido especificamente, tá, com acompanhamento veterinário para uso em cães e gatos. Bom, a gente está aqui num reality de groomers, mas não só groomers pode estar adquirindo o seu produto, né? Então o pessoal de casa, se tiver interesse, quiser comprar, eles conseguem fazer isso? Consegue, tanto o groomer, né, o profissional, o pet shop, o tutor, né, do cãozinho, a gente vende tanto para pessoa física como pessoa jurídica, através do nosso site, né? Muito legal. pittybiju.com.br. Muito legal. Então, pessoal, isso é muito bacana, tudo que a Cris trouxe para nós. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez. Agradeço muito pela tua presença aí.
E é isso, pessoal. Qualquer um pode ter um acessório da Pit Biju para o seu animalzinho, seja groomer, seja dono de pet ou você aí de casa que tem o seu cãozinho. É só acessar o site que vai estar escrito na descrição do vídeo. A parte do trabalho em grupo foi difícil porque, para começar, os cachorrinhos eram os cachorrinhos para adoção, né? Então eles são meio agitados, eles ficam com medo, não estão acostumados. O CRD é uma das raças que mais precisa da atenção da gente. Eu creio que é a raça que mais sofre. Muitas vezes as pessoas pegam um filhote quando cresce, vê que não é aquilo que ela queria, por não ser tão fofinho ou por não ter a pelagem que eles querem, e acaba soltando. E a gente ter dentro da gente o princípio de adotar, a gente vai receber amor e a gente vai dar amor. Então, para eles, isso é muito importante para melhorar a vida deles. Eu senti que a nossa equipe trabalhou bem em conjunto, cada um tentou expor as suas ideias, todo mundo foi escutado. Eu procurei ficar mais no auxílio do Roque e do Flávio, porque eu já estava em Uni, então eu queria mais auxiliar eles nas ideias deles, no que eles queriam passar. A Ivy foi muito perfeita como líder. Nós três demos opiniões que se comunicaram muito bem, que se completaram, então não teve opiniões conflitantes. Então, ali no começo, né, o idioma foi um pouco difícil ali de se entender, né? Porém, como a gente somos todos groomers, né? Ficou mais tranquilo. Quando a gente pegou um cachorro parecido com um Golden, é uma das minhas especialidades, né? Aí eu já mostrei para ela que eu queria fazer algo parecido com o trim de Golden. E ela já concordou na hora. Aí eu comecei a fazer o trimming, depois a gente teve a ideia de fazer a base ali inferior colorida, né? Lembrando um arco-íris. E então foi bem legal. A Ivy deixou a gente expor nossas ideias, né? Ela estava totalmente aberta e deu bastante espaço para todos nós trabalhar. Quando me di cuenta que era parte, iba a ser líder, yo pensé inmediatamente en dos cosas. Era como que si estuviera en mi lugar de trabajo, que tenía que distribuir y a la vez respetar cada decisión de mi equipo. Y eso se iba a enfocar en distintas ideas que íbamos a hacer una, pero también respetando y que fuéramos trabajando en forma continua, todos trabajando y en los dos perros que íbamos a realizar. Y se fusionaron nuestras ideas para llegar a la parte final de realizar algo que fuera con sentido, con una historia que tuviera una continuidad de todo el trabajo que habíamos realizado. Y yo me preocupé de los tiempos y de terminar hasta el final, pero dando la oportunidad de que todos fuéramos, entre comillas, capitán. Todos éramos uno. Na prova, essencialmente, vocês perceberam que cada groomer precisou mostrar um pouquinho da sua essência e mostrar, portanto, um pouquinho da sua personalidade. Vocês sabem que é muito curioso que os animais têm personalidades? Exatamente. E essa personalidade, ela é moldada principalmente por dois aspectos. Pela sua genética, ou seja, já nasce com ele, mas também pelas experiências vividas, o que a gente fala que é a interferência que o meio sofre sobre a personalidade. Exatamente. E sabe aquela história de que o cão é a cara do dono? Na verdade, tem muita relação com a personalidade do dono. Se o dono é tímido, via de regra o cão será tímido também. Se o tutor é ansioso, cuidado, o pet também ficará ansioso.
Você sabia que existem 7 diferentes personalidades de cães, doutora Patrícia? Exatamente. E essas personalidades são inseguro, focado, agressivo, cheio de energia, sociável com outros cães e sociável com outros seres humanos. E, finalmente, o perseverante. É muito fácil de identificar essas personalidades e entender a melhor forma de manejar esses animais. Por isso é tão importante que os groomers conheçam desse universo para conseguir se conectar da melhor forma e ter um trabalho com um ótimo resultado. Então, quando eu descobri que a prova seria em grupo, eu perdi um pouco das esperanças, né? Porque vai saber se o grupo iria ou não aceitar a proposta, né? Quando eu abri o envelope e eu vi que eu ia ser a líder, eu digo, pronto, é Deus agindo, é o meu momento e eu vou usar ele. Quando a gente se encontrou, então, nós três, eu, Alex e a Stephanie, sugeri, então, né, da gente falar sobre o sistema e na hora eles super concordaram, super apoiaram. Eu agradeci eles e agradeço até hoje porque eles foram muito assim, não, Maia, vamos fazer. Não teve nem discussão, vamos fazer. A ideia, né, que a líder trouxe, a Maia trouxe, foi bem legal, assim. Aí ficou, né, meio que tipo assim, aquela discussão, né, o Alex é mais técnico, né, do que a gente ia fazer no Cão Preto, né, ele pegou, né, o SRD que era mais parecido com o Schnauzer ali, e ele assumiu essa responsabilidade da tosa dele, né. Então, se a gente for pensar como jogo, olhando friamente, assim, eu achei que a junção, como o nosso trio foi construído, eu senti que a gente estava fraco, porque a gente não tinha nenhuma pessoa ali que dominasse a parte de coloração. Então, desde o começo eu sempre falei, eu sei que eu tenho alguns pontos fortes, que eu sou um tosador um pouco mais técnico, só que naquela prova ali, eu era muito fraco, porque eu não sei trabalhar com coloração. E daí, o preto ficou eu e a Maia, ele começamos, né, a tosar, e daí a Maia ficou responsável daí por pegar, né, os acessórios, as coisas, como ela já veio, né, com um projeto, né, na verdade, ele com um desenho, né. Então isso que ficou, pra mim, assim, eu me senti um pouco mais difícil, aceitei, a gente aceitou tudo, a gente concordou. Foi a junção de 3 pessoas que em certas áreas são muito boas, só que para o que a prova pedia, nós 3 não tínhamos domínio sobre aquela técnica, entendeu? A coloração no cachorro preto não era uma boa ideia, eu sabia que não era uma boa ideia, mas como eles já tinham concordado com o fato tema, eu não quis ser tão inflexível com eles, né? Então, quando o Alex sugeriu fazer a coloração, eu falei para ele, Alex, nós estamos em 3 profissionais aqui com poucas técnicas de pintura. O cachorro é preto. Mas o Alex insistiu na questão. Eu, como líder, era para ter dito, não vamos fazer. Mas eu fui flexível, assim como eles foram comigo. E aí a gente acabou fazendo e daí aprendemos da pior forma, que não é legal pintar cachorro preto. A não ser que tu tenha muita técnica e tu manje muito bem nisso. Daí, beleza, né? Só que a gente já não tinha muita técnica para pintar um cachorro claro. Aí a gente foi inventar de pintar um cachorro preto. Tava feita aí a nossa queda. Os SRDs, os nossos famosos vira-latas, eles estão presentes em diversos lares do nosso país e são amados, adorados, compartilhando momentos maravilhosos com as famílias multiespécie. Eles estão presentes em mais de 40% dos lares brasileiros. E você sabe o que é muito curioso? Que os SRDs que existem no Brasil são só nossos. Exatamente. E eles são frutos da mescla, da mistura, da miscigenação de diversas raças. Vocês sabiam que no mundo existem mais de 400 raças de cães? Então entendam que quando um SRD é formado, ele é uma mistura genética de várias dessas raças. Na Europa, via de regra, a gente consegue identificar 2 ou 3 raças naquele indivíduo, o que não acontece aqui no Brasil. Que a miscigenação aqui no nosso país é muitíssimo mais intensa. Uma questão importante sobre os SRDs diz respeito à sua personalidade. Exatamente. Há uma tendência de que a personalidade deles é
mais tranquila, mas isso tem íntima relação com a sua origem, com a sua cruza de raças. Os SRDs, via de regra, extraem o melhor da genética das raças das quais são oriundas. Contudo, isso não necessariamente quer dizer que eles são necessariamente melhores ou mais resistentes às doenças. Eles sofrem sim de diversas doenças e quanto mais se evolui a medicina veterinária, o diagnóstico, mais se descobrem essas doenças. O importante é sempre ficar de olho na saúde do seu vira-lata preferido, fazendo check-ups periódicos, adotando cuidados em relação à prevenção de doenças infecciosas por intermédio de vacinas, por intermédio de vermífugos. E em relação à prevalência, à predisposição de doenças dos vira-latas, doutora Patrícia, nós poderíamos dizer em relação ao porte, ao tamanho deles. Exatamente. Fique atento às doenças que estão relacionadas aos tamanhos. Cães de porte pequeno têm mais predisposição às doenças cardiovasculares. Os de porte médio têm maior tendência ao desenvolvimento de obesidade. E os cães de porte grande têm maior tendência ao desenvolvimento das doenças osteoarticulares. E sabe qual é a maior vantagem de você ter um SRD aí na sua casa? É praticar o amor na sua essência, que é você adotar um animal que vem muitas vezes de um abandono, de um sofrimento, de uma situação de rua difícil. A gratidão, o amor, a devolução de toda a estrutura, aconchego e o lar que se cria com SRD realmente são incomparáveis. Independente de ser um vira-lata, um SRD ou um cão de raça, o pilar fundamental é a posse responsável. E o que é posse responsável? A posse responsável é você planejar a chegada deste animal aqui à sua casa. Entenda se você tem espaço, se você tem tempo, se você tem condições emocionais e financeiras de arcar com um animal dentro do seu lar por todo o período de vida que se estende, geralmente dos 10 até os 15 anos. Dessa forma, essa relação vai ser maravilhosa, recheada de muito amor e de muita gratidão. Então, pessoal, vamos chamar aqui o primeiro grupo e ver essa apresentação que eles têm. Com vocês, o grupo da Maia. Todos aqueles cachorrinhos que foram resgatados nos telhados, que vocês viram na TV, eles estão em abrigos. Só que com voluntários. E não existe voluntário suficiente. Eles estão no meio do xixi, do cocô, eles não têm voluntário para sair para passear. É torturante o que está acontecendo lá. E eu tive a sorte ainda de pegar a liderança, né? E poder falar e contar essa história para vocês, porque eu vi de frente. É muito triste. E eu precisava usar esse programa, usar essa visibilidade para mim falar isso. E eu fico muito feliz que meus colegas tenham aceitado a minha proposta, né, de trazer essa ideia, de trazer a minha história, né, e eles muito parceiros, foram parceirão mesmo, porque eles disseram, não, vamos contar isso, porque isso precisa ser contado aqui e agora. E o seguinte grupo é o grupo do Flávio. E a gente quer passar para as pessoas, para elas adotarem e mostrar para elas que o pet é o que o pet só traz para a gente alegria e muito amor. E principalmente a gente quer bater bastante assim na tecla para falar que para adotar os cães mais velhos, para dar pelo menos um final para eles, um resto de vida
mais digna e com muito amor e carinho. A gente fez Viking Fashion, né? Porque tem que ser muito alegre. E a gente usou muita cor para que as pessoas que forem olhar para eles, para poder adotar, conseguisse ver o amor que a gente tem por eles e o amor que eles têm pelas pessoas. E a gente tentou fazer uma coisa parecida, né? Como as botas, o casaco do Viking. O Viking usava muita trança, usava brinco. E a gente usou os pelos dele mesmo aqui. Usou uma técnica de tirar um pouco de pelo sem cortar, né? Para que fique bem natural. E a máscara que eles usavam pinturas no rosto, né? Tudo bem que a gente deu uma enfeitada porque o nosso Viking é fashion. E a gente espera que todos que adotem tenham muita responsabilidade, amor e respeito com os cães. Bueno, estoy muy emocionada porque es lo que nosotros como tosador es lo que hacemos día a día. Trabajar con perros mestizos y gracias a ellos hemos aprendido muchas técnicas. Y en este caso, el vínculo que nosotros creamos con ellos fue trabajar en base a no saturar su conducta, ya que ellos vienen de lugares distintos que tienen muchos traumas y no podemos saturar al momento de trabajar. Nuestra representación en ellos, aprovechamos sus ojos, que son como fuego, y crear una coraza como un dragón y utilizar también el dorado. Así vamos jugando con sus ojos y también con su compañero. Eu venho de uma trajetória, assim, eu tenho bastante tempo de profissão e boa parte desse tempo eu trabalhei com proteção animal também, na cidade que eu morava, em Sorocaba. Então, eu tinha o meu espaço onde trabalhava com cursos e eu acabava selecionando alguns cães, né? Fazia essas campanhas para trazer cães para os alunos aprenderem e não cobrava pelo banho e tosa, mas pedia uma doação de 5 quilos de ração para cada cãozinho que fosse, e eu arrecadava todo e no final do mês mandava para um abrigo. Além disso, também pegava esses alunos e levava para fazer mutirão nos abrigos que tinham lá. E o que eu mais via eram cães adultos, infelizmente. Então, a gente percebe que quando muitas das pessoas vão procurar um cãozinho para adotar, sempre preferem os filhotinhos, né? E os adultos vão ficando. E muitos deles chegam no final da vida sem nunca ter ido para outro lar. Eles ficam lá, né? E então, assim, o apelo que nós temos aqui é adotem cães adultos.
Pessoal, olha que incrível o que a Pitty Biju presenteou cada um dos pets que participou do episódio de hoje. Os cães participantes vão ganhar um enxoval com direito a coberta, brinquedo e, claro, não podia faltar um kit da Pitty Biju para eles ficarem ainda mais lindos. Cada um deles vai sair com a sua mochilinha. E aí, meus queridos, o que foi esse show, esse espetáculo que a gente teve, né? Mas é um jogo, né? Nós temos os favoritos e aqueles que não foram também, né? Então, vamos começar com você, Paulo. Me fale sobre o grupo da Fran. O que você achou? Sobre o grupo da Fran, Eric, olha, eu gostei muito do jeito que eles trabalharam com os dois cãezinhos, né? Eu acho que a Fran conseguiu liderar o grupo, ela definiu ali a função para cada um, eu vi bastante técnica, eu gostei da coloração que eles colocaram, né? Principalmente no cãozinho que a Jaque fez, que é uma cor difícil de a gente realçar cores. Gostei das técnicas que ela fez, nas costas também, né? O efeito ali. E o cãozinho que o Idaraki fez também, com todo amor e carinho, paciência. Não fez uma coisa tão exagerada, não tirou pelo demais. A coloração que eles usaram, eu acho que ficou uma coisa coerente, assim, não ficou exagerado. Aquilo que a gente sempre pede, né, Eric? Menos é mais. E eu gostei do grupo da Fran. E eu gostei porque eles trouxeram uma coisa mais criativa, fashionista, né? Com um estilo japonês e um pouco criativo. Sim, né? Várias técnicas, né? E uma técnica mais de polimento com sons detalhes de coloração. Sim. Que ficou parecendo um corgi, né? Um cachorrinho da rainha. Com certeza. São cães que a gente olha e fala, e se eu tivesse oportunidade, eu adotaria também. Ah, com certeza. Camila, me conte sobre o que você achou do grupo da Maia. Então, Eric, eu acho que o grupo acabou pecando um pouquinho ao não explorar de uma forma um pouco melhor a pelagem do cãozinho preto, o Fredo. Eles acabaram tosando um pouco demais e pensando principalmente no aspecto da adoção, acho que eles poderiam ter valorizado mais essa característica. Perfeito. Eu acho que eles pecaram um pouquinho em não conseguir uma coloração muito bem feita, principalmente em pelagem preto, que é mais difícil, né? Que é mais difícil, né? Eles tentaram retratar a bandeira do Rio Grande do Sul, mas não funcionou. Até o Alex estava bem nervoso por causa disso, né? Não sei se você percebeu. Sim. Vamos ver o que vai acontecer. Cristiane, e me conte, o que você achou do grupo da Ivy? Eu achei um grupo assim bastante dinâmico, né, que trabalhou bem em equipe, deu para ver, eles conseguiram colocar o projeto deles numa questão bem cronológica, bem organizada. Eles defenderam muito bem, acho que trouxe um conceito muito forte, muito bem claro, representado na questão do dragão, das asas, da cor, né? E também a mistura de cores, a mescla de cores que eles usaram na colocação do doguinho, que parecia bastante também um golden, né? E que no fim do arco-íris sempre tenha aquele pote de ouro. E eles defenderam isso muito bem, tá? E a finalização, o trabalho todo. Bem como você falou, Cris, para mim eles montaram um projeto. Exato. Apenas falas deles, né? Eles não esqueceram que a importância era também a conscientização na adoção. Da adoção. Eu acho que foi o grupo que mais focou nisso, né? Nessa conceito de adotar, né, os cães. Foi bem conciso, bem claro a colocação deles. E agora falando um pouquinho, Paulo, sobre o grupo da Lúcia. Então, gostei bastante como eles trabalharam com a coloração. Dá para ver que a Duda, ela tem muita técnica com coloração, né? Ela sabe usar muito bem a coloração e teve diferenças entre um cachorrinho, a coloração, e o outro. Não ficou muito bem feito, porque eu vi que ela fez desde o começo nessa coloração. Mas eu queria ver se que na apresentação eles falassem um pouco mais sobre a valorização da adoção. Aí ficou faltando um tiquinho, mas enquanto a técnica, conceito que eles trouxeram, muito bom.
E agora, Paulo, vamos falar um pouquinho sobre o grupo do Flávio? Vamos. O que você me disse? O que você sentiu? Desde o começo a gente observa, né, a função de cada um dentro do grupo, né, tanto quanto como líder, como a disposição deles colocar o trabalho em cima dos cães. Eu achei que o Rock tirou um pouco demais do pelo do cãozinho dele. Concordo. E isso eu acho que para quem vai adotar pode ser algo meio forte, né? Tirou o excesso de pelo, ele colocou uma cor que eu acredito que ele tentou trazer manchas, né, pintas, que não ficou tão parecido com pintas. Eu acho que a cor que ele usou em cima da cor do cão, eu acho que não ornou muito bem assim com o que ele quis mostrar, né? Exatamente, eu acho que quando nós temos um cachorrinho SRD, né, a gente tem que trabalhar esse pelo, né? Sim, eu gostei do moicano que ele fez. Eu adorei. Ficou característico dele, uma marca dele. Mas as pintas eu acho que faltou um pouquinho. Eu senti a Maia um pouco perdida, né? Um pouco perdida, não senti que ela teve alguma ideia que ela pôs ali. Eu senti que o Flávio dominou um pouco mais a situação, mas ainda acho que faltou um pouquinho deles. Eu também, né? A minha sensação foi muito similar, Paulo. Poderiam ter trabalhado um pouquinho mais o comprimento do cachorrinho, né? A coloração também trabalhar um pouquinho mais. E senti também a Maia um pouco perdida dentro do grupo. Nossa, pessoal, que decisão difícil! Muito difícil. Muito difícil. Mas vamos ver o que vai acontecer, né, Paulo? Afinal, quem decide é você. Pessoal, hoje vimos muitos trabalhos lindos, delicados. Vocês mostraram que SRD pode ser sim uma estrela. Parabéns! Mas nós sabemos que estamos num jogo. E nesse jogo temos ganhadores e perdedores, né? Que podem ir para o mini challenge de eliminação. O grupo que passa para a próxima fase é o grupo da Lúcia. Temos dois grupos que se destacaram muito, fizeram um trabalho excelente, entenderam o conceito. Nós, como juízes, gostamos bastante. E esses dois grupos foram o grupo da Ivy e o grupo da Fran. Mas, pessoal, vocês sabem que somente uma pessoa pode ganhar esse desafio. E teve um grupo que foi muito bem em conceito, em técnica, em coloração, em trazer algo inovador para SRD. E o grupo ganhador é o grupo da Ivy. E assim vai afunilando, né? E a gente precisa saber quem de vocês três se destacou. Com nossos juízes foi bem difícil, mas nós sentimos que a liderança da Ivy foi a melhor. Parabéns. Fue súper emocionante
Cada triunfo para mí es un logro, pero también un desafío, porque entre mayor uno va teniendo pruebas, mayor es la responsabilidad. Entonces fue una alegría de momento, pero pensando en lo que pueda suceder más adelante. Foi, de repente a gente olhou pro lado ali, eu vi os cachorros dos adversários, dos outros groomers, um mais bonito que o outro, e pensei, por que eu fiz essas pintinhas no cachorro? E pensei, vambora, né? Vambora. Pessoal, uma decisão bem difícil foi tomada. Conversamos bastante com os juízes para poder chegar a uma decisão. E com a dor no meu coração, por algumas técnicas que faltaram, algum conceito mais de criatividade e aproveitar a pelagem do cachorrinho, quem vai para o desafio de Mini Challenge é o grupo do Flávio. Flávio, sinto muito. Se prepara. Meninos, foi por pouco. Foi por pouco. Então, por favor, cuidem bastante, prestem bastante atenção, porque foi bem difícil, bem dividido. Tá bom? Vocês passam para a seguinte fase. Bom, groomers, como vocês sabem, Eric's Groomer Race, tudo pode acontecer. O grupo do Flávio tem uma pessoa que tem a imunidade, que é a Maia, que ganhou, como vocês viram, na primeira prova. Grandes poderes têm grandes responsabilidades. Maia, você tem a responsabilidade de escolher um groomer para ficar no seu lugar no Mini Challenge. Pro Mini Challenge eu fiquei... Não, eu odeio ser esse ser humano. Odeio. Mas tudo bem, eu pensei assim... Assim como eu, tem muitas pessoas que estão iniciando agora, que estão se descobrindo agora, e eu não queria mandar alguém que, tipo, poderia já sair. Eu tô meio relutante, mas eu penso que a pessoa que talvez eu possa escolher é uma pessoa que tem muita força dentro desse reality. Eu não queria estar com esse poder na mão. Eu não queria mandar ninguém. Por mim, todos que estão aqui iriam até o final, aproveitando, se descobrindo, se reinventando. Mas, Lúcia, eu... Meu Deus, não acredito nisso. Então eu escolhi a pessoa mais forte, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, um carinho muito grande pelo trabalho. Eu já disse várias vezes para ela que eu sou muito fã da Lúcia. Ela foi a que ficou mais maluca quando eu cheguei, porque era minha fã, porque me adorava, que queria me conhecer. Aí ela vira pra trás e ficou olhando. E aí ela ia indicar, eu falei, nossa. Aí a Duda se escondeu, eu falei, não é você, Duda, fica tranquila. Aí ela me indicou e ela ficou tão assim, ai, Lúcia, desculpa. Eu falei, não, tá tudo bem. Olha, eu já imaginava que isso ia acontecer, porque é que nem eu disse, a Lúcia veio da segunda temporada, ela já tinha essa experiência com reality, ela já sabia como que funcionam as provas. Eu acho que ela é a mais experiente que tem entre todos os candidatos ali, né, no reality. Então, eu acho que ela vai receber muito chumbo ainda pela frente. Pessoal, e nosso primeiro mini challenge da terceira temporada. Hoje, os nossos groomers vão demonstrar uma técnica que é necessária no dia a dia do banho e tosa, que é lacinho. Eles vão ter que nos demonstrar uma técnica de lacinhos. O que nós procuramos hoje nesse mini challenge? Eu quero um lacinho de 6. 3 de cada lado. Esses lacinhos têm que ficar simétricos, com elastiquinhos. E, se sobrar tempo,
eu quero que eles usem a criatividade com os acessórios da Pitty Biju. Eles vão ter o tempo de 5 minutos. 5 minutos para fazer o lacinho de 6 tecnicamente correto e com um pouco de criatividade com os acessórios da Pitty Biju. E hoje eu trouxe comigo para ver cada detalhe. Então, meninos, estão preparados? O tempo de vocês começa em 3, 2, 1, agora. O lacinho de 6 ou qualquer lacinho que a gente faz no banho-tosa, muitas vezes não temos tempo e precisamos fazer bem rápido. Principalmente naqueles dias que é bem corrido, né, no salão de beleza dos cães, que é nas sextas e sábado. Então, uma técnica que a gente precisa dominar e deixar bem feita. Simetria e criatividade é super importante para esse mini challenge. Para ter um bom penteado, é sempre importante você, tutor em casa, pedir, fazer hidratação, cuidar dos cabelos desses nenéns, estar sempre hidratando, sempre isso é bem importante, porque protegemos o cãozinho de não perder cabelinhos, né? E principalmente na hora de hidratar, nós estamos cuidando também da pele, que não é somente a pelagem, a gente também cuida da pele, protege ela. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Podem soltar os acessórios, as ferramentas. Bom, a dificuldade da prova, vamos dizer assim, que é o meu ponto fraco, que é penteado, né? Eu até estava um pouco segura, porque eu sabia que o rock não ia dar muito pra isso, que o cara é roqueiro, aquela coisa toda, bem, né? É que eu falei, isso deve ser bom penteado. Agora, quando o Flávio pegou o creminho e fez assim na mão, falei, ferrou, esse cara é bom no penteado. Porque, às vezes, pelo jeito como a pessoa se comporta, você já tem noção, né? Pessoal, eu já tomei uma decisão. A primeira pessoa para passar na próxima fase é... Flávio. Quando eu vi que a Lúcia estava com a gente, a minha preocupação só aumentou. E desde o início eu falo que o meu maior rival aqui sou eu mesmo. O meu maior rival sou eu. Sou eu que posso me eliminar e sou eu que posso me colocar na final. Mas aí quando eu vi que a Lúcia estava indo, eu tremi nas barras assim. Uma decisão muito difícil. Mas por alguns detalhes técnicos de simetria, que nem o primeiro eliminado da terceira temporada é...
vai começar. Groomer Ways, você arrasou. Groomer Ways, você é o melhor. Mas, né, é tudo da cabeça do Eric, a gente não espera mais nada depois disso. Estilo, talento, no pueden competir. Todos votan por mí. Son mejor, todos tremen cuando llego, se aceleran, no pueden competir. Soy mejor, sí. Mostra tua toça y fama, mostra teu estilo y ganhe. Todos olhem pra mim, que todos torçam por mim. Mostra tua toça y fama, mostra teu estilo y ganhe. Todos olhem pra mim, que todos torçam por mim. I know, você não, o Groomer Ways sou eu. Groomer Ways, vai, Groomer Ways, sou o melhor. Groomer Ways, vai, Groomer Ways, sou o melhor. Mostra a tua toça, bem bacana, sensual, estilosa, perfeita, ousada, na tesoura toda trabalhada. Vamos ser Groomer Ways.